Garnier Mallet, seu duplo, já viveu seu futuro e está te enviando mensagens agora. A física oculta da intuição. Você já sentiu aquele arrepio inexplicável segundos antes de um perigo se manifestar? Aquele pressentimento visceral que te fez mudar de rota, desistir de uma viagem ou hesitar antes de assinar um contrato, e depois descobriu que aquela decisão te salvou de uma catástrofe? E se eu te dissesse que esse fenômeno não é misticismo, não é coincidência cósmica, mas sim um mecanismo físico real, tão tangível quanto a gravidade que te mantém colado ao chão? E se a sua intuição fosse, na verdade, uma mensagem codificada vinda de uma versão de você mesmo que já esteve no futuro e retornou para te alertar? Esta é a premissa revolucionária que desafia tudo o que aprendemos sobre tempo, consciência e destino. Não estamos falando de filosofia New Age ou misticismo oriental, mas de uma teoria proposta por um cientista com credenciais acadêmicas sólidas. Um físico que ousou olhar para os vazios inexplicados da mecânica quântica e da relatividade, e encontrou ali não apenas equações, mas um manual de navegação para a existência humana. Jean-Pierre Garnier. Mallet é um físico francês, doutor em mecânica dos fluidos, que dedicou décadas ao desenvolvimento da teoria do desdobramento do tempo, publicada pelo American Institute of Physics em 2006, propondo que vivemos simultaneamente em dois fluxos temporais distintos. Se você ainda não faz parte da comunidade Mente Autêntica, este é o momento perfeito para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma jornada pelos mistérios da consciência humana. E se este conteúdo está ressoando com você, deixe seu like agora. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem estas reflexões profundas. A proposta de Garnier Mallet não é apenas audaciosa, ela é quase ofensiva para nossa percepção comum da realidade. Ele sugere que cada um de nós possui um duplo quântico, uma versão energética de nós mesmos que viaja em velocidades superluminares, explorando futuros potenciais, enquanto nossa consciência permanece ancorada no presente perceptível. Esse duplo não é uma metáfora poética, não é um conceito espiritual vago, mas uma consequência matemática da natureza dual da matéria e da energia, da mesma dualidade onda-partícula que os cientistas observam em laboratórios ao redor do mundo. Imagine sua vida como um filme sendo gravado em tempo real. Você, no seu tempo consciente, é o ator principal seguindo o roteiro cena por cena, linha por linha, sem saber o que acontecerá no próximo ato. Mas, simultaneamente, em um estúdio paralelo imperceptível, seu duplo já assistiu todos os finais possíveis, todos os caminhos que o roteiro pode tomar, todas as consequências de cada escolha. E através de aberturas temporais infinitesimais, ele sussurra de volta para você, não em palavras, mas em sensações, pressentimentos, insights repentinos que você chama de intuição. O que torna essa teoria especialmente perturbadora é que ela transforma você de passageiro em piloto. Se o seu duplo explora futuros baseados nas intenções que você projeta, então seus pensamentos antes de dormir não são apenas divagações mentais sem importância. Eles são literalmente as coordenadas que você programa no seu GPS quântico. Pensamentos de medo, raiva ou desespero enviam seu explorador para territórios sombrios, futuros distópicos que você mesmo está criando. Pensamentos de esperança, gratuidade e busca por soluções benéficas para todos os envolvidos orientam seu duplo para paisagens mais luminosas. A teoria do desdobramento não pede que você abandone a razão ou abrace o misticismo cegamente. Pelo contrário, ela te convida a se tornar um cientista da sua própria existência, a conduzir experimentos controlados com sua consciência. A técnica do copo d'água, popularizada por Garnier Mallet, é exatamente isso, um protocolo experimental. Você formula uma pergunta clara antes de dormir. Bebe metade de um copo d'água como um ato simbólico de enviar a consulta.
Permite que seu duplo trabalhe durante o sono REM e, ao acordar, bebe a segunda metade como um gesto de receber a resposta. Mas aqui está a parte que a maioria ignora. A resposta não vem como uma revelação mística ou uma voz interior dramática. Ela se manifesta nos próximos dias como uma série de sincronicidades aparentemente casuais. Um livro que cai da prateleira na livraria e contém exatamente a informação que você precisava. Um amigo que te liga do nada mencionando uma oportunidade. Um caminho alternativo que você decide tomar por impulso e que te poupa de um acidente. Esses não são eventos aleatórios na cosmologia de Garnier Mallet. São os marcadores deixados pelo seu duplo no mapa da sua realidade. A resistência a essa ideia é compreensível. Fomos condicionados a ver o tempo como uma flecha irreversível, o passado imutável, o futuro incerto e inacessível e o presente como o único momento real. Mas a física moderna já demoliu essas certezas ingênuas. A relatividade de Einstein provou que o tempo é maleável, que ele passa em velocidades diferentes dependendo da velocidade e da gravidade. O paradoxo dos gêmeos não é ficção científica, é realidade experimental. Astronautas que viajam na Estação Espacial Internacional realmente envelhecem alguns milissegundos mais devagar que seus irmãos na Terra. Garnier Mallet simplesmente leva essa lógica um passo adiante. Se partículas subatômicas podem existir simultaneamente como onda e partícula, por que nós, compostos dessas mesmas partículas, não poderíamos ter uma natureza dual similar? Se o tempo é relativo e maleável, por que não poderia haver camadas de tempo operando em velocidades diferentes? Uma perceptível à nossa consciência desperta e outra imperceptível, acessível apenas durante estados alterados de consciência como o sono REM. O verdadeiro desafio que essa teoria apresenta não é científico, é existencial. Ela te coloca diante de uma responsabilidade assustadora, a de que você não é uma vítima impotente de um destino cruel e arbitrário. Se seu duplo explora futuros que você mesmo está cocriando com suas intenções, então cada pensamento é uma semente, cada medo é uma profecia que você pode estar cumprindo, e cada esperança é um farol que ilumina caminhos ainda não trilhados. A pergunta que fica ecoando não é se a teoria é verdadeira, mas sim, você está disposto a agir como se fosse? O duplo que habita seus sonhos? A noção de um eu dividido não é nova na história do pensamento humano. Filósofos antigos falavam da alma e do corpo. Psicólogos modernos descrevem o consciente e o inconsciente. Religiões orientais mencionam o eu superior e o eu inferior. Mas o que Garnier Mallet propõe é radicalmente diferente. Ele não está falando de metáforas psicológicas ou conceitos espirituais abstratos. Está descrevendo uma divisão física real, baseada nas leis mais fundamentais do universo. Seu duplo quântico não é uma aspiração mística. É uma consequência inevitável da sua própria natureza, como ser composto de partículas que obedecem às regras bizarras da mecânica quântica. Pense nas partículas subatômicas que compõem cada átomo do seu corpo. Elétrons, prótons, quarks. Todas essas entidades fundamentais exibem um comportamento que desafia a lógica cotidiana. Elas são, simultaneamente, ondas de probabilidade espalhadas pelo espaço e partículas definidas em localizações específicas. Quando observadas, elas colapsam de uma nuvem de possibilidades em uma realidade única e concreta. Esse não é um truque de mágica ou uma teoria maluca. É um fato experimental verificado milhões de vezes em laboratórios ao redor do mundo. Garnier Mallet pergunta: se os blocos de construção fundamentais da matéria possuem essa natureza dual, por que você, uma estrutura complexa construída com esses mesmos blocos, não teria uma dualidade similar ampliada para a da escala macroscópica? Seu corpo físico seria a manifestação corpuscular, a partícula localizada no espaço-tempo que você vê no espelho. Seu duplo seria a manifestação ondulatória, uma forma energética que não está presa às mesmas limitações espaciais e temporais que prendem seu corpo de carne e osso.
Mas o que realmente permite ao duplo viajar no tempo? A resposta está na segunda grande revolução da física do século XX, a teoria da relatividade de Einstein. Einstein provou que tempo e espaço não são absolutos, eles são relativos à velocidade do observador. Quanto mais rápido você se move, mais devagar o tempo passa para você em relação a um observador estacionário. Esse efeito, embora minúsculo em velocidades cotidianas, torna-se dramático quando você se aproxima da velocidade da luz. O famoso paradoxo dos gêmeos ilustra isso perfeitamente. Um gêmeo parte em uma nave espacial, viajando a uma fração significativa da velocidade da luz, enquanto o outro permanece na Terra. Quando o viajante retorna, ele envelheceu apenas alguns anos, mas seu irmão na Terra envelheceu décadas. O viajante literalmente pulou para o futuro de seu irmão. Isso não é especulação teórica. É realidade medida com precisão atômica, em experimentos com relógios atômicos em aviões e satélites. Garnier-Mallet aplica essa lógica ao duplo. Se seu duplo é energético e não limitado pela massa corporal, ele pode, segundo a teoria, viajar em velocidades superluminares, velocidades maiores que a luz, em regiões do espaço-tempo que ele chama de tempo imperceptível. Nesses domínios, o que seria seu futuro distante torna-se acessível quase instantaneamente para o duplo. Ele pode explorar bilhões de segundos de futuros potenciais, enquanto apenas um segundo passa em seu tempo consciente perceptível. Essa exploração não é aleatória ou passiva. O duplo não é um voyeur assistindo um filme do seu futuro gravado e imutável. A teoria é muito mais sofisticada e empoderadora do que isso. O duplo viaja através de futuros potenciais, cenários probabilísticos que você mesmo está criando através de suas intenções, pensamentos e escolhas no presente. Cada decisão que você pondera, cada medo que você alimenta, cada esperança que você cultiva, gera ramificações no campo de possibilidades quânticas, e o duplo navega por essas ramificações testando seus desfechos. Imagine seu futuro não como uma estrada única e inevitável, mas como uma árvore infinitamente ramificada de caminhos paralelos. Em um ramo, você aceita aquele emprego novo e ele te leva à realização profissional. Em outro ramo, o mesmo emprego te leva ao esgotamento. Em outro ainda, você recusa o emprego e uma oportunidade ainda melhor surge 3 meses depois. Em incontáveis outros, combinações infinitas de eventos pequenos e grandes se desenrolam. Seu duplo tem acesso a essa árvore inteira de possibilidades. Ele caminha pelos ramos, observa os frutos de cada caminho e retorna com um mapa. Mas aqui está a parte verdadeiramente fascinante e que carrega uma responsabilidade imensa. O duplo não escolhe por você. Ele não tem livre-arbítrio independente para te forçar em uma direção. Ele é você, apenas operando em uma frequência e velocidade diferentes. Ele explora as possibilidades que emanam das suas intenções atuais. Se você passa suas noites ruminando em medos, preocupações catastróficas e cenários de fracasso, você está, segundo a teoria, programando seu duplo para explorar os ramos mais sombrios da árvore de possibilidades. Ele te trará de volta mapas para territórios que você mesmo ordenou que ele explorasse. Por outro lado, se antes de dormir você consegue cultivar um estado de neutralidade emocional, se consegue formular perguntas claras e adicionar a intenção crucial de buscar a melhor solução possível para todos os envolvidos, não apenas para você, você está redirecionando seu explorador quântico. Você o envia para regiões mais luminosas do campo de possibilidades, para futuros onde soluções win-win existem, onde problemas encontram resoluções harmoniosas. E ele retorna com esses mapas gravados não em palavras, mas diretamente no seu sistema nervoso, manifestando-se como aquela sensação inexplicável de saber o que fazer. A comunicação em si, segundo Garnier-Mallet, ocorre através de aberturas temporais, fendas infinitesimais que se abrem ritmicamente entre o tempo perceptível e o tempo imperceptível. Essas aberturas não são aleatórias, elas seguem ciclos,
alguns relacionados aos ritmos cósmicos, outros aos ritmos biológicos do nosso próprio corpo. O momento mais acessível e potente para essa comunicação é durante o sono REM, aquela fase paradoxal do sono, onde seu cérebro está hiperativo, mas seu corpo está completamente paralisado. Nesse estado, sua consciência vigilante, aquela que filtra e censura informações de acordo com crenças limitantes e medos condicionados, está temporariamente desligada. As comportas se abrem. É como se a estática que normalmente interfere na transmissão fosse silenciada e o sinal do duplo pudesse finalmente chegar limpo e claro. Ele transfere o relatório das suas explorações diretamente para o seu subconsciente e, ao acordar, embora você possa não se lembrar de sonhos específicos, a informação está lá, codificada, pronta para emergir como intuição nos momentos cruciais dos dias seguintes. Programando seu explorador do tempo. A teoria de Garnier-Mallet deixa de ser apenas um exercício intelectual fascinante quando ele apresenta o protocolo prático. Ele não está pedindo que você acredite cegamente em conceitos abstratos. Está te convidando a realizar um experimento pessoal e verificável. A técnica do copo d'água, embora pareça excessivamente simples, quase infantil, é na verdade um ritual cuidadosamente construído, baseado em princípios psicológicos e, segundo o autor, princípios quânticos. Cada elemento possui um propósito específico no estabelecimento do canal de comunicação com seu duplo. O primeiro passo é a preparação do ambiente interno. Você não pode simplesmente executar o protocolo mecanicamente enquanto sua mente está agitada como um oceano em tempestade. A clareza da comunicação depende diretamente da qualidade do seu estado emocional antes de dormir. Ansiedade, medo, raiva, ressentimento, todas essas emoções densas funcionam como interferência estática em uma transmissão de rádio. Elas corrompem a mensagem que você está enviando ao seu duplo e distorcem as respostas que ele tenta enviar de volta. Por isso, a técnica recomenda que você reserve alguns minutos para se acalmar antes de iniciar o protocolo. Respire profundamente, observe seus pensamentos sem julgá-los, permita que a agitação do dia se dissipe naturalmente. Não é necessário alcançar um estado de meditação profunda ou vazio mental completo, apenas uma neutralidade serena, um estado de receptividade tranquila. Você está prestes a fazer uma pergunta importante. E perguntas importantes merecem ser formuladas em um estado de clareza, não de desespero. O segundo passo é a formulação da pergunta ou intenção. Aqui a precisão importa. Quanto mais clara e específica for sua pergunta, mais útil será a resposta que seu duplo pode trazer. Perguntas vagas como: o que devo fazer com minha vida? Geram explorações vagas. Perguntas focadas como: devo aceitar a proposta de emprego da empresa X ou continuar no meu trabalho atual? Direcionam o duplo para uma exploração específica e comparativa. Pense nisso como programar um GPS. Se você digita um endereço preciso, ele te leva exatamente onde você precisa ir. Mas há um elemento crucial que Garnier-Mallet insiste que deve ser adicionado a toda a intenção: a cláusula da solução benéfica universal. Não basta perguntar: como posso conseguir aquela promoção? Nem você deve adicionar: qual é a melhor solução para mim e para todos os envolvidos? Essa adição não é um ornamento moral, é uma salvaguarda técnica. Ela alinha sua intenção com o bem maior, impedindo que seu duplo explore futuros onde você ganha às custas de outros, futuros que podem trazer ganhos superficiais, mas consequências kármicas ou relacionais desastrosas no longo prazo. O terceiro passo é o ato simbólico da água. Você pega um copo com água limpa, segura-o enquanto formula mentalmente ou em voz baixa sua pergunta com a intenção clara. A água, neste contexto, não possui propriedades mágicas, mas atua como uma âncora física para sua intenção, um objeto concreto que transforma um pensamento abstrato em um ritual tangível. Beber metade da água é o gesto de enviar a mensagem, de lançar a pergunta através da abertura temporal para o seu duplo, que opera no tempo imperceptível.
Você então vai dormir, mas não com expectativa ansiosa ou demanda urgente. Você vai dormir com confiança serena, sabendo que o processo está em andamento. Durante o sono REM, as fases onde seus olhos se movem rapidamente sob as pálpebras fechadas e seu cérebro está tão ativo quanto quando você está acordado resolvendo problemas complexos, a conexão se estabelece. Nesse estado, seu duplo pode fazer o download da informação coletada diretamente no seu subconsciente, contornando os filtros e resistências da mente consciente. Ao acordar, e este é o quarto passo crucial, você bebe a segunda metade da água. Este gesto simboliza e, segundo a teoria, efetiva o recebimento da resposta. Você está selando o circuito de comunicação, fechando o loop. Preste atenção ao seu estado ao acordar. Se você acorda com uma sensação de paz profunda, de leveza inexplicável, isso é frequentemente o sinal de que a comunicação foi bem sucedida. Se você acorda agitado, confuso ou perturbado, pode ser que a estática emocional ainda estivesse presente, ou que a resposta seja complexa demais para ser processada imediatamente. Mas onde está a resposta propriamente dita? Esse é o ponto onde muitos desistem prematuramente. Eles esperam uma revelação dramática, uma voz interior autoritária que diz: faça isso. A realidade é muito mais sutil e orgânica. A resposta do duplo se manifesta nos dias seguintes como intuição, aquele conhecimento visceral que não passa pela lógica. Ela aparece como sincronicidades, eventos aparentemente aleatórios que se encaixam perfeitamente para responder sua pergunta. Ela surge como insights repentinos enquanto você está no chuveiro ou dirigindo. Você pode abrir um livro em uma página aleatória e encontrar exatamente a frase que você precisava ler. Um amigo pode ligar mencionando algo que ilumina completamente seu dilema. Você pode sentir uma repulsa inexplicável em relação a uma opção que antes parecia lógica, ou uma atração magnética em direção a um caminho que antes parecia assustador. Esses não são eventos místicos, são, na cosmologia de Garnier Mallet, os marcadores que seu duplo deixou na sua realidade consciente após explorar os futuros, sinalizando os caminhos mais promissores e alertando sobre os becos sem saída. A chave para reconhecer essas respostas é desenvolver o que poderíamos chamar de alfabetização intuitiva. Você precisa aprender a linguagem do seu próprio duplo, e essa linguagem não é feita de palavras, mas de sensações corporais, de coraçõezinhos acelerados ou desacelerados, de arrepios, de sensações de expansão ou contração no peito. Quando você pensa em uma opção e sente seu corpo relaxar, seus ombros baixarem, sua respiração se aprofundar, esse é o sinal verde do duplo. Quando você considera outra opção e sente seu estômago se apertar, sua mandíbula travar, sua respiração ficar superficial, esse é o sinal vermelho. Essa prática não é instantânea, requer repetição e atenção. Garnier Mallet recomenda focar em apenas uma questão por noite, para não sobrecarregar o processo. É como aprender qualquer nova habilidade. No início, você se sente desajeitado, não confia completamente nos sinais, questiona cada sensação. Mas com a prática, a comunicação se torna mais clara, mais confiável, mais natural. Você começa a viver em um estado de co-criação ativa com seu duplo, navegando pela vida não mais como um cego tateando no escuro, mas como um piloto com instrumentos funcionais, lendo os dados que chegam do seu sistema de navegação quântico. Entre a ciência e o mistério, toda teoria revolucionária enfrenta resistência, e a teoria do desdobramento do tempo de Garnier Mallet não é exceção. Ela habita um território incômodo, uma zona cinzenta entre a física estabelecida e a especulação filosófica, entre o verificável e o experiencial. Para alguns, é a ponte que faltava entre a ciência e a consciência. Para outros, é pseudociência disfarçada de matemática. Essa tensão não é um defeito, é precisamente o que torna a teoria tão provocativa e digna de exame cuidadoso. Os defensores da teoria apontam para credenciais que não podem ser facilmente descartadas. Em 2006, os cálculos de Garnier Mallet
foram publicados nos anais de uma conferência organizada pelo American Institute of Physics, uma das instituições científicas mais respeitadas do mundo. Isso não é um evento trivial. Para que trabalhos sejam aceitos em tais fóruns, eles passam por um processo de revisão, onde outros cientistas avaliam a coerência matemática e a relevância das propostas. A publicação não significa que a teoria foi provada ou aceita universalmente, mas significa que ela foi considerada matematicamente coerente o suficiente para merecer atenção. Além disso, Garnier-Mallet afirma que sua teoria fez previsões verificáveis no campo da cosmologia. Ele alega ter corrigido a antiga lei de Titius-Bode, uma fórmula empírica que descreve as distâncias dos planetas ao Sol, prevendo a existência e localização de planetoides no sistema solar que foram posteriormente descobertos. Ele também afirma que sua teoria calculou pela primeira vez o valor da velocidade da luz partindo de primeiros princípios, e não simplesmente medindo a como foi feito historicamente. Talvez a alegação mais ousada seja sobre a energia escura. Desde 1998, observações astronômicas revelaram que o universo não está apenas se expandindo, mas acelerando sua expansão, empurrado por uma força misteriosa que os cientistas chamaram de energia escura. Cálculos indicam que essa energia compõe aproximadamente 67% de todo o conteúdo energético do universo. Garnier-Mallet afirma que sua teoria, desenvolvida anos antes dessa descoberta, já previa uma energia de desdobramento correspondendo exatamente a esse percentual, um valor que também se alinha com a constante cosmológica que Einstein introduziu em suas equações. Se essas alegações são precisas, elas seriam extraordinárias. Prever fenômenos cosmológicos antes de sua descoberta experimental é exatamente o tipo de validação que toda teoria científica busca. No entanto, aqui chegamos ao coração do problema. A maior parte da comunidade científica mainstream não reconhece essas alegações ou simplesmente ignora a teoria de Garnier-Mallet. Não há artigos sobre o desdobramento do tempo sendo debatidos em revistas de física de primeira linha. Não há experimentos sendo conduzidos em aceleradores de partículas para testar suas previsões. A crítica principal é a falta de falsificabilidade. Uma teoria científica robusta deve ser capaz de fazer previsões específicas, que podem ser testadas e potencialmente refutadas. A relatividade de Einstein previu que a luz seria curvada pela gravidade, e isso foi testado e confirmado durante um eclipse solar. A mecânica quântica previu comportamentos bizarros de partículas que foram confirmados em incontáveis experimentos. A teoria de Garnier-Mallet, especialmente em seus aspectos relacionados ao duplo e à comunicação através do sono, lida com experiências subjetivas e pessoais, que são extremamente difíceis de testar de forma controlada e objetiva. Como você testa cientificamente se alguém realmente se comunicou com seu duplo quântico? Como você distingue entre uma intuição genuína vinda de uma exploração temporal e uma intuição comum produzida pelo processamento subconsciente de informações já disponíveis? Como você descarta o viés de confirmação? Nossa tendência natural de lembrar os acertos e esquecer os erros. Essas são questões metodológicas sérias que a teoria não resolve satisfatoriamente dentro dos padrões científicos atuais. Existe também o problema da extrapolação. A dualidade onda-partícula é um fenômeno bem estabelecido no mundo subatômico. Partículas individuais realmente exibem esse comportamento dual. Mas extrapolar isso para seres humanos conscientes, compostos de trilhões de partículas, é um salto gigantesco que a física mainstream considera injustificado. Da mesma forma, a relatividade do tempo é real e mensurável, mas aplicá-la a um duplo energético viajando em velocidades superluminares requer suposições sobre a natureza da consciência e da energia que vão muito além do que a física atual suporta. No entanto, descartar completamente a teoria apenas porque ela vive nessa zona limítrofe seria igualmente prematuro. A história da ciência está repleta de ideias que foram ridicularizadas inicialmente e depois validadas.
A tectônica de placas, a teoria de que continentes se movem, foi zombada por décadas antes de ser aceita. A própria mecânica quântica foi considerada absurda por muitos físicos clássicos, incluindo Einstein, que famosamente disse que Deus não joga dados com o universo. A verdadeira pergunta talvez não seja se a teoria de Garnier-Mallet é ciência pura ou pseudociência, mas sim qual o seu valor pragmático e existencial. Se aplicar o protocolo do copo d'água leva você a tomar decisões mais alinhadas com seu bem-estar. Se prestar atenção à sua intuição, te salva de perigos reais. Se adotar a perspectiva de que você cocria seu futuro te empodera a viver com mais propósito, então a teoria possui valor independentemente de sua validação científica completa. Ela se torna uma ferramenta fenomenológica, uma lente através da qual você interpreta e navega sua experiência vivida. Existe uma sabedoria em manter a mente aberta, mas não tão aberta que o cérebro caia fora. Você pode experimentar a técnica, observar os resultados em sua própria vida, sem precisar abraçar ou rejeitar a teoria completamente. Você se torna o laboratório, sua vida se torna o experimento, e seus resultados pessoais se tornam os dados. Essa abordagem pragmática honra tanto o ceticismo saudável, quanto a curiosidade exploratória, permitindo que você extraia sabedoria prática, sem se afogar em dogmatismo de nenhum lado do espectro. Afinal, o universo é mais estranho do que imaginamos, e provavelmente mais estranho do que podemos imaginar. Permanecer na interrogação, na exploração ativa, pode ser mais honesto e frutífero do que precipitar-se para conclusões definitivas em qualquer direção. A teoria de Garnier-Mallet, no mínimo, nos convida a questionar nossas suposições sobre tempo, consciência e causalidade, e isso por si só já é um presente valioso. Sincronicidade como linguagem do duplo. Se o duplo realmente existe e se comunica conosco, então a sincronicidade deixa de ser uma curiosidade estatística ou uma ilusão de reconhecimento de padrões e se torna a linguagem primária dessa comunicação. Carl Jung, o psicólogo suíço, cunhou o termo sincronicidade para descrever coincidências significativas que não possuem relação causal óbvia, mas carregam um peso simbólico profundo. Para Jung, essas coincidências revelavam uma ordem subjacente no universo, uma conexão entre a psique interna e os eventos externos. Garnier-Mallet oferece um mecanismo físico possível para o fenômeno que Jung observou psicologicamente. Pense naquela vez em que você estava pensando intensamente em uma pessoa que não via há anos e minutos depois ela te ligou do nada. Ou quando você estava lutando com um problema e uma música no rádio tocou com uma letra que parecia responder diretamente sua pergunta. Ou quando você perdeu um voo por atraso e depois descobriu que aquele voo teve problemas graves. A interpretação convencional dessas experiências é que são meras coincidências, ruído estatístico em um universo caótico e indiferente. Mas quantas coincidências são necessárias antes que o padrão se torne inegável? Na cosmologia de Garnier-Mallet, esses eventos não são aleatórios. São marcadores deixados intencionalmente pelo seu duplo na linha do tempo do seu presente consciente. Ele explorou os futuros possíveis, identificou os perigos e as oportunidades, e agora está usando todos os meios disponíveis para te guiar. Como ele não pode simplesmente aparecer na sua frente e falar claramente, ele orquestra eventos aparentemente causais, alinha circunstâncias de forma que mensagens cheguem até você através de canais que você não pode ignorar. A pessoa que te liga no momento exato é a portadora de uma informação ou oportunidade que você precisa. A música no rádio carrega a resposta que seu consciente estava bloqueando. O atraso que te fez perder o voo foi uma intervenção direta para te poupar de um perigo. Cada sincronicidade é um nó, onde o tempo imperceptível do duplo intersecta com o seu tempo perceptível, um ponto de transferência de dados do mapa futuro para a sua navegação presente. A questão crucial não é se essas sincronicidades acontecem, todos nós as experimentamos. A questão é se estamos prestando atenção.
A maioria de nós vive em um estado de atenção fragmentada e automática. Nossos dias são preenchidos com ruído, distrações constantes, listas intermináveis de tarefas, preocupações que consomem nossa energia mental. Nesse estado, os sinais do duplo são facilmente perdidos, enterrados sob camadas de estática cognitiva. Você ignora aquele pressentimento porque está com pressa. Você descarta aquela sincronicidade como mera coincidência porque sua mente racional não aceita explicações não convencionais. Você não liga para aquela pessoa que surgiu em seu pensamento porque está ocupado demais. Aprender a ler a linguagem da sincronicidade requer cultivar o que os budistas chamam de atenção plena, um estado de presença acordada, onde você está genuinamente disponível para perceber os detalhes sutis da sua experiência. Quando você desacelera, quando você cria espaços de silêncio em sua rotina, quando você presta atenção não apenas aos eventos grandes, mas também aos pequenos detalhes aparentemente insignificantes, você começa a notar os padrões, as mensagens, os sussurros do seu explorador quântico. Existe também a questão da receptividade emocional. Sincronicidades fluem mais facilmente quando você está em estados emocionais elevados, não necessariamente felicidade artificial, mas estados de gratidão, curiosidade, abertura, confiança. Esses estados alteram literalmente a química do seu cérebro, tornando você mais perceptivo, mais capaz de fazer conexões não lineares, mais sensível a informações sutis. Por outro lado, estados de medo crônico, cinismo defensivo ou desespero ansioso fecham os canais perceptivos. Você fica preso em loops mentais rígidos e perde a capacidade de ver as portas que estão se abrindo ao seu redor. Há uma prática simples mas poderosa que pode aumentar sua sensibilidade às sincronicidades. Ao final de cada dia, reserve 5 minutos para revisar mentalmente os eventos aparentemente casuais que ocorreram. Aquela conversa inesperada, aquele livro que alguém mencionou, aquele caminho diferente que você tomou por impulso, aquele erro que te levou a descobrir algo novo. Pergunte-se a si mesmo: existe uma mensagem aqui? Existe um padrão emergindo? Estou sendo guiado em uma direção específica sem perceber conscientemente? Ao fazer isso consistentemente, você treina seu cérebro para reconhecer sincronicidades em tempo real, não apenas em retrospectiva. Você desenvolve o que poderíamos chamar de visão periférica existencial, a capacidade de perceber a estrutura mais profunda da sua experiência enquanto ela se desenrola. Você começa a viver menos como um robô seguindo programação inconsciente e mais como um surfista lendo as ondas, ajustando sua posição constantemente em resposta às informações que chegam do oceano do tempo. Existe um elemento de humildade necessário aqui. Reconhecer sincronicidades e tratá-las como mensagens do duplo não significa que você tem todas as respostas ou que pode controlar o futuro completamente. Significa apenas que você está participando ativamente do processo de navegação, que você é um co-criador e não apenas uma vítima passiva. Algumas ondas você vai surfar perfeitamente, outras vão te derrubar e tudo bem. O processo de aprendizado é parte da jornada, e cada queda te ensina algo valioso sobre como ler os sinais com mais precisão na próxima vez. No final, a teoria de Garnier-Mallet nos convida a viver em um estado de atenção reverente à nossa própria experiência. Ela nos pede para tratar nossa vida não como uma série de eventos aleatórios e sem significado, mas como uma conversa contínua entre nossa consciência presente e uma inteligência mais ampla que opera além dos limites do tempo linear. Se escolhemos chamar essa inteligência de duplo quântico, de eu superior, de intuição ou de sabedoria do inconsciente, é menos importante do que a decisão fundamental de ouvir, de prestar atenção, de confiar. Você não precisa de fé cega, precisa apenas de curiosidade experimental. Tente o protocolo. Observe os resultados. Preste atenção às sincronicidades. Veja se sua vida começa a fluir de forma diferente quando você age como se estivesse sendo guiado. E então,
baseado na sua própria experiência vivida e não em dogmas externos. Decida por si mesmo se existe algo real acontecendo aqui, ou se é apenas uma história útil que te ajuda a viver de forma mais consciente e intencional. De qualquer forma, você ganha. Você é o arquiteto do amanhã. A teoria de Jean-Pierre Garnier Mallet nos deixa com uma verdade libertadora. Você não está sozinho navegando pelos mares incertos do tempo. Existe uma parte de você explorando futuros, mapeando perigos, identificando oportunidades e sussurrando de volta através da linguagem sutil da intuição e da sincronicidade. A questão que permanece não é se você possui esse duplo, mas se você está disposto a ouvi-lo, a confiar nos pressentimentos inexplicáveis, a seguir os impulsos que desafiam a lógica superficial. Cada noite é uma oportunidade de programar seu explorador quântico. Cada manhã é uma chance de receber suas mensagens. Cada dia é um convite para co-criar o melhor futuro possível para você e para todos ao seu redor. Se este conteúdo despertou algo em você, inscreva-se no canal Mente Autêntica, ative o sininho e deixe seu like para que mais pessoas encontrem estas reflexões transformadoras. Obrigado por estar aqui e até o próximo pensamento.